Sejam muito bem-vindos a mais uma live onde vou falar com vocês hoje sobre pessoas inseguras. Gente, deixa eu só mandar o link aqui no, no grupo, que o pessoal já está perguntando aqui, vai ter live? Vai ter, gente, calma aí, deixa eu mandar o link para vocês. Deixa eu atualizar aqui. Enquanto vocês vão entrando, sejam muito bem-vindos aí quem tá se chegando lá na live para saber de traços, de análise corporal, de partes da mente. Coisa boa, coisa boa. Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui. Me acertar aqui nas gambiarra que eu fiz aqui hoje. Só mandar aqui nos grupos, gente, enquanto vocês vão entrando. Iniciou live, pessoal. Iniciou live. Vai ficar gravada, tá? Essa live vai ficar gravada na plataforma aqui no Instagram. E eu também estou fazendo um acesso dessa live no YouTube também, tá? Para ficar um ambiente bem legal e opções aí para vocês poderem aprenderem, né? E hoje a gente vai falar de pessoas inseguras. Sejam muito bem-vindos, gente. Pô, Marísia, boa tarde. Aqui, Roseli, entrou, mulher. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos, gente. Falar de pessoas inseguras, quando eu fiz os stories hoje, a maioria aí está se identificando. Pessoas inseguras. E aí, de onde vem essa insegurança? Da onde vem? Deixa eu dar uma organizada aqui que eu tô meio perdida. Aqui. Aí. Gente, isso aí é live, live dá isso aí mesmo. Deixa eu só organizar aqui melhor. Achei que tava meio tortinho. Pessoas inseguras, gente. Será que tem algum traço que vai apresentar uma tendência à insegurança maior que outro? A live da semana passada, gente, deixa eu organizar aqui. Agora sim, agora estou me sentindo bem. Na live da semana passada, a gente falou sobre pessoas carentes, né? As pessoas mais carentes e tem um traço específico que a gente falou na semana passada. Mas e essas pessoas inseguras? Será que tem um traço específico que é mais inseguro que os outros traços? Não, não vai existir, porque para responder isso, a gente tem que entender como que as características e os comportamentos eles vão se manifestar em cada parte da nossa mente. E para você aí que está chegando agora e não conhece meu trabalho, gente, vou reforçar que os nomes que eu vou falar aqui, psicopata, masoquista, não tem nada a ver com patologia clínica, distúrbios, até nos meus grupos, né, nos encontros que eu tenho de segunda, a gente falou bastante sobre isso, que não tem nada a ver. Então, tudo que vocês conhecem de ruim, dessas duas palavras principalmente, tá? Psicopata, masoquista, gente, deleta. São os traços do nosso corpo e da nossa mente, e esses nomes eles foram dados pelos pesquisadores, tá? Por exemplo, no caso do masoquista, é, algumas características e comportamentos, eles são exclusivos de um traço. Eu vou dar um exemplo aí do masoquista, né? Qual que é o medo desse traço? Qual é o medo que a nossa mente apresenta? O medo de ser humilhado e decepcionar. Ele é exclusivo desse traço masoquista, e principalmente para pessoas que apresentam uma porcentagem mais alta dele. Tem outras características e comportamentos que todos os traços têm. E alguns traços vão ter uma tendência maior, bem mais manifestado que as outras partes da nossa mente. É o caso da traição também, que é o último traço que a gente adquire, né? Do rígido. Ele não é um comportamento exclusivo de um traço, a traição. Né? Não dá para dizer que é só o psicopata ou só o rígido que trai, porque todos os traços eles podem trair, né? Só que alguns traços têm uma tendência maior ou uma predisposição maior a trair, mas não quer dizer que eles vão trair, tá? Quando a gente fala de insegurança, gente, é um pouco diferente, porque ela não é uma característica exclusiva de uma parte da nossa mente. Não é.
Ela é uma característica, a insegurança a gente coloca que é uma característica universal de todas as partes da nossa mente. Todos os traços têm. E não tem um traço mais inseguro que o outro, por natureza. Estão acompanhando comigo até aqui, gente? Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Deixa eu ver quem entrou aqui. Será que tem um traço que é mais inseguro que o outro? Vocês vão ver nessa live que não. Não existe, tá? Todos vão apresentar aí algumas tendências. Todos eles podem ser pouco ou muito inseguros, dependendo da situação. E tem dois fatores aí que aumentam a insegurança de uma pessoa. Sabe quais são? Quais são? Primeiro, você estar num ambiente que faça a tua mente sentir aquela dor básica. E o segundo, não usar as ferramentas que a sua mente carrega, que cada parte da nossa mente desenvolveu. E como que eu vou explicar isso para você? Que dor básica é essa? Todos nós, gente, passamos por 5 etapas no processo de mielinização do nosso sistema nervoso. E a nossa mente, ela registrou 5 dores básicas. Sabe quais são? A primeira dor é a dor da rejeição, que é registrada durante a gestação. A segunda dor é a do abandono, que a gente falou na última live, né? Que é registrada durante a amamentação. A dor da manipulação, né? As primeiras interações do mundo, que é a dor do psicopata. A dor da humilhação, da decepção, que é o período do desfraude da criança. E por último, é a dor da traição. E aí vem o surgimento da sexualidade. Então, quando a gente vê que a intensidade com que o nosso sistema nervoso, ele sente, ele percebe uma dessas dores, é o que vai moldar o nosso formato corporal, gente. É nesse processo que o nosso sistema nervoso, ele vai desenvolver tanto o quanto a gente vai ter isso na mente e vai ajudar cada traço a evitar sentir aquela dor básica. Então, quando uma pessoa, gente, ela ativa e usa os recursos que cada parte da nossa mente tem com frequência, como? Escolhe os ambientes cada vez melhores, cada vez mais favoráveis. Então, essa pessoa, ela vai conseguir manter uma segurança. E o contrário também vale. Porque se uma pessoa ela não ativa os recursos e escolhe ficar em ambientes que mantêm os traços dela na dor, sentindo essas dores básicas, essa pessoa vai ficar cada vez mais insegura. Faz sentido até aqui para vocês? Olha como que as 5 dores básicas que a gente tem, lembrando, hein? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação, decepção ou traição. Toda vez que a gente está perto de sentir essas dores, a tendência é que a nossa mente se sinta insegura. A explicação mais condensada possível é essa para vocês. Qualquer um dos 5 traços pode se sentir inseguro. E a combinação deles também. Por isso que no meu trabalho, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a entenderem, eu ajudo você. Se você quiser fazer aí o teu gráfico de análise e passar por esse processo, eu ajudo você a entender como que a tua mente funciona. Para você aprender e escolher ambientes favoráveis e ativar os recursos que a sua mente apresenta. Né? Tem muitas pessoas, gente, tem muitos de vocês aí que não sabem que recursos a minha mente carrega e não consegue ativar nenhum desses recursos. Então, imagina, né? Você se encontrar na vida só evitando dores. Qual é a tendência de uma pessoa assim se sentir insegura? É muito alta, é muito alta. Por exemplo, uma pessoa que é muito esquizoide. Vou dar um exemplo, né? Que é o primeiro traço. Quando essa pessoa ela ativa as ferramentas da mente, ela consegue explorar o máximo da criatividade, da capacidade dela, de explicar as coisas. Ó, eu vou dar uma informação legal sobre o traço esquizoide. Essas pessoas elas conseguem explicar coisas de forma simples, por mais complicado que seja. E as duas coisas têm que andar juntas, gente. O ambiente tem que ser favorável e a pessoa tem que ativar os recursos. Ficou gravado isso para vocês? Para uma pessoa deixar de ser insegura, tem que ter essas duas ações: ambiente e ativar os recursos. E quando a gente fala de ambientes, o que vocês entendem por ambiente, gente? O que é ambiente para vocês? Gente, quando a gente entrou, que legal!
Oi, Lu, seja bem-vinda. Deixa eu dar um oi pro pessoal que eu tô falando aqui. Gente, eu tô uma matraca. Não paro de falar e não tô dando oi pra vocês. Coisa feia, né? Deixa eu ver aqui. Larissa, seja bem-vinda. Joyce, Giovana, todos sejam bem-vindos. O que que vocês entendem por ambiente? Quem quer arriscar aí? O que é ambiente para vocês? O que é ambiente? Que ambiente favorável? Acho que vocês já devem ter escutado falar isso. Ambiente favorável, ambiente desfavorável. Mas o que que é ambiente? Ambiente, gente, eles consistem em três coisas. Primeira coisa, ambiente significa lugares. Sandriele deu uma boa resposta ali, né? Aonde nos sentimos bem e seguros. Sim. Mas em quê? Pessoas é a primeira, é o primeiro elemento, que é a resposta de vocês, né? Pessoa que nos deixa seguro. Então, ambiente significa pessoas. O que a Sandriele respondeu aqui, ó, aonde nos sentimos bem e seguros. É o segundo, lugares. Então, tá aqui, ó. Ambientes são isso aqui, né? Pessoas, lugares, e eu vou colocar mais um aqui. Lembranças, situações. Esses são os ambientes. Alguns ambientes, gente, estimula a pessoa, né? Favorece, né, a ativação dos recursos. Enquanto outros ambientes acaba bloqueando e só ativando as dores da nossa mente, tá? Então, você já deve ter percebido, vocês já viram, com certeza, que tem pessoas que deixam a gente super à vontade, não é? E tem outras que nos deixam desconfortável e inseguro. Acontece isso com vocês também, não é? Qual será a dor que você tem medo de sentir de novo com aquela pessoa que está te deixando insegura? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Puxa, aquela pessoa me deixa super bem, mas aquela lá eu não fico legal. Por quê? O que que ela está ativando na tua mente? Esse é o segredo da inteligência emocional. Vocês entenderem que dor você está evitando por estar se sentindo desconfortável e estar se sentindo inseguro também. Por que que a mente pode carregar isso? Inúmeras situações, gente, inúmeras. Imagine que talvez, por exemplo, você tenha tido um pai exigente, né? Toda vez que vocês conversavam, ele sempre humilhava você. Ou às vezes um amigo que vive te cobrando de favores que ele te fez, e isso você se sente manipulado. Ou você às vezes tem medo de abordar pessoas assim, mais bonitas, mais atraentes, né? Seja num barzinho ou num lugar que você quer conhecer alguém. Aí você não quer abordar essas pessoas porque você tem medo da rejeição. Então, a mesma coisa acontece em lugares e situações. Tem alguns lugares e situações que podem gerar mais insegurança do que outros. E a pergunta é a mesma, gente. Qual é a dor que eu tenho que sentir de novo nesse lugar ou nessa situação? Faz sentido isso para vocês, gente? Estão acompanhando até aqui? Que agora a gente está falando de situações e pessoas. Por exemplo, um ponto interessante no que a gente falou até agora. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Respira, Juliana. Tua rígida quer engatar a quinta aqui? Vai mais devagar, mulher. Boa noite, galeguinha. Boa noite, galeguinha. Elô, seja bem-vinda. Janaína também, seja bem-vinda, tá? Então, tudo que a gente acompanhou até aqui tem um ponto interessante. A gente está falando de insegurança de lugares e pessoas, né? Se os principais traços de duas pessoas forem diferentes, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é rígida e uma pessoa que é esquizoide. As dores delas também vão ser diferentes, concordam? Só que no mesmo ambiente, uma delas pode ficar insegura e a outra não. E isso pelo traço, pelo pico que cada uma delas tem. Vou dar um exemplo, ó. Falar em público, gente, tem pessoas que sentem muita insegurança em fazer isso. Especialmente quem tem o traço esquizoide mais alto, tá? O esquizoide, masoquistas também, né? Que eles têm uma necessidade maior do quê? De ficar sozinhos. Por conta do quê? Do medo básico deles. Qual que é o medo do esquizoide? Os esquizoides, eles têm medo de ser rejeitados. E os masoquistas, eles têm medo de alguma coisa sair errado. Aí eles têm medo de, no meio de se der alguma coisa errada, eles vão ser humilhados, eles vão decepcionar o ambiente, né? Ó, olha para mim, por exemplo, aqui.
Eu tô aqui, eu tenho pelo menos 28% que, se eu não negociar, não vai estar aqui. É 28% de mim que considera aqui desconfortável, tem que dar negociado aqui. Eu conversei com o meu masoquista, conversei com o meu esquizoide aqui, ó, a gente precisa estar ali. O que que o masoquista fez para mim estar aqui? Eu tô com um método. Eu tô com tudo programado ali para mim não me perder, para a live sair como eu gostaria. E o esquizoide, eu garanti para ele, ó, terminando aqui, a gente vai ficar de boa, não vai precisar interagir com ninguém, não. Então você tem que fazer essa negociação na sua mente, tá? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Live dos rígidos, tá querendo live de rígido, Elô? Bora, vamos fazer, vamos fazer. Mas essa insegurança, Elô, eu não sei se tu pegou desde o início. A gente tá vendo aqui que todos os traços, eles vão ter uma tendência, não só o rígido, tá? A insegurança vai vindo 5 traços, tá? Então, quando a gente está falando do exemplo aqui do falar em público, é mais fácil o esquizoide masoquista se sentir inseguro do que o rígido, que para ele é totalmente natural, um ambiente que ele é o centro das atenções, ele está no meio do palco, entende? Faz sentido até aqui para vocês? Outra coisa que pode acontecer também é ter um elemento em especial daquele lugar que te deixa inseguro. Pode ser uma pessoa, pode ser o lugar, pode ser uma situação. E muitas vezes, se vocês mudam um elemento, a insegurança já passa. Quer ver um exemplo para vocês entenderem isso? Imagina uma pessoa, uma moça, uma pessoa que ama falar de risoto. Ela ama risoto. A vida dela é o risoto. Então, mas o pai dessa pessoa odeia risoto e odeia falar sobre risoto. Aí, toda vez que surge esse assunto da conversa com o pai, ela se sente humilhada e insegura. Estou dando exemplo aqui. Se essa filha estiver no restaurante com mais pessoas e o pai estiver na mesa, é provável que ela vai se sentir insegura. E evite até de falar sobre o risoto, não vai querer pedir risoto. Por quê? Para não se sentir humilhada pelo pai. De novo. Agora imagine que, no meio dessa situação, o pai vai embora. Saiu da mesa. Então, a mesma situação continua, mas a pessoa mudou. Aquela pessoa que estava causando insegurança, ela não está mais ali. Talvez essa moça, gente, se sinta mais segura até pedir para pedir um risoto para ela, para comer. Talvez essa pessoa fique até mais à vontade de falar dessa paixão que ela tem por risoto e ela percebe que as pessoas estão admirando ela pelo que ela explica sobre o risoto, mostrando o conhecimento dela sobre o assunto. Perceberam como que uma mudança no ambiente, uma pessoa ter mudado, deixou o ambiente seguro? E aquela pessoa que estava insegura passou a ter segurança? Então, anotem isso para vocês, gente. O sentimento de insegurança é como uma bússola emocional. O seu corpo, ele entra em estado de alerta quando eles sentem que naquele ambiente pode ter uma mínima possibilidade de você reviver as dores básicas do traço. Estão acompanhando até aqui, gente? Reviver as dores dos traços vai trazer insegurança para vocês. Quando a gente tem clareza de quem eu sou, a clareza de quais são os meus traços, quem é, qual é o meu gráfico, quais são os meus traços principais, quais as dores que eu estou evitando, quais os recursos que eu tenho de cada parte da minha mente, gente, fica mais fácil entender o que está causando insegurança. E fica mais fácil até eu me arranjar em fazer alguma coisa a respeito, né? Seja eu mudando de ambiente, saindo do ambiente ruim para ir para um ambiente favorável, né? Seja ativando meus recursos, né? Ou melhor, fazendo as duas coisas. Faz sentido até aqui para vocês? Porque agora vocês perceberam que é as 5 partes da nossa mente que vai tender a se sentir inseguro, não é só um traço da nossa mente. Por isso que eu vou mostrar agora para vocês como que cada parte ela pode lidar com insegurança. Como que ela vai funcionar se sentindo inseguro? Primeiro traço, lembra? Esquizoide. Como que o esquizoide
Ele se sente inseguro. Lembra a dor básica dele? A dor básica do traço é a rejeição. Então, o esquizoide, ele vai se sentir inseguro perto de pessoas que possam rejeitar ele, rejeitar as ideias dele, tudo que está aqui. Lugar muito cheio, gente, para quem é esquizoide, meu Deus. Lugares que façam ele se destacar de alguma forma, situações que essa pessoa tem que se expor, tem que interagir com muita pessoa, ou situações que aumentem a chance dele se sentir rejeitado. Entende? O contrário de tudo isso, o esquizoide ele vai se sentir seguro, tá? Ele tem que estar com pessoas, gente, que apoiem as ideias dele, que não vai rejeitar ele. E ele tem que estar em lugares em que ele possa se isolar no mundinho dele, tá? Sem contar com muitas pessoas mesmo. Situações que não envolvam muito contato, muita exposição e interação é ruim para esse traço da nossa mente, né? Principalmente se você tem muito dele aí, passou de 20, 25, 30. Quanto menos contato o esquizoide tiver com pessoas, mais seguro vai ser para eles. Faz sentido aí para vocês, gente? É isso mesmo, ó, o Rodrigo se identificando. É falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, gente. O esquizoide fica bagunçado. É muito contato, é muita interação. Eu falo que a bateria social do esquizoide, se ele tá no meio de muita pessoa, faz assim, ó, vai embora, vai embora. Ele tem que ficar mais recluso possível. É um lado da nossa mente que precisa disso. Então, o esquizoide vem nessa energia, né? Quanto menos conexão é melhor. Mas o oral, ele vem numa outra energia, é totalmente o oposto. O oral, ele vai se sentir inseguro, que é o segundo traço nosso, ele vai se sentir inseguro quando ele estiver sozinho. Olha como que o esquizoide, ele fica bem sozinho. O oral, não, ele não fica bem sozinho. Deixa eu só ver o comentário aqui de vocês. Eu pulei algum comentário? Não, não pulei. Aí, não pulei. Deixa eu tomar uma água para ir. Então, são duas partes aí da nossa mente que são opostas mesmo, né? O esquizoide não precisa de pessoas e os orais vão precisar de pessoas, tá? Pessoas que vão dar atenção para ele, de preferência isso, tá? Ou que pelo menos se importe com as suas emoções. Orais. A gente falou deles na semana passada, né? Lugares que essas pessoas não conseguem ter contato com outra pessoa. Quando essa pessoa se muda de um lugar e ele deixa pessoas importantes para ele, gente, vai gerar insegurança. Situações que uma pessoa oral não consegue expressar o que ela sente, não consegue interagir com as pessoas e não consegue ter contato físico. O que que é contato físico, gente? Um abraço, um beijo. Eles precisam de toque. Vai gerar insegurança. Quando a dor do abandono fica evidente, lembra a dor do oral, é o abandono. Se essa dor fica evidente, o oral, ele fica inseguro. Então, oral para se sentir seguro, o que que ele precisa? Estar em contato com pessoas e ter atenção e o cuidado delas, tá? Tem que estar tem que estar em lugares com pessoas com quem você consiga conversar, interagir, né? Situações que dê liberdade para se expressar o que está sentindo, além de receber carinho. Tem que ter isso. Imagina um oral que não tem nada disso. Ele vai ficar na dor, porque a insegurança dele vai estar pertinho de reviver qual dor? Abandono. Muito bem, meninas. Cláudia, seja bem-vinda. Bianca. Sim, Elô, 22% oral vai aparecer em algumas situações. Vai aparecer sim. Então, ó, segundo traço que aí vai estar evitando a dor do abandono. E qual é o terceiro traço aí que vai dar insegurança, que é o traço psicopata? A insegurança para esse traço, gente, a gente tem que lembrar a dor desse traço. Lembra lá? Manipulado. Ele quer evitar ao máximo se sentir manipulado. Hum, ao máximo. Então, ó, quem tem esse traço mais alto, o psicopata, ele vai se sentir inseguro quando ele estiver com pessoas com que ele sim, se sinta em dívida, de alguma forma, ou que fica tentando tirar vantagem dele. Para quem tem o psicopata alto, eu acho que já deu até ruim aí, né? Tô me sentindo em dívida. Estão tentando tirar vantagem de mim. Lugares e situações que uma pessoa que tem o traço psicopata alto,
ele não tem poder de decisão, não tem influência, né, em pessoas e lugares, também vai gerar essa insegurança. É um traço que precisa ter um certo controle, principalmente se tem uma porcentagem alta aí, tá? Tudo isso faz com que o psicopata, ele sente, a nossa mente sente que pode se sentir manipulado. Por isso que na insegurança, essas pessoas não confiam nas pessoas. Faz sentido até aqui para vocês? Tá? Opa, corta. E como que a gente deixa esse lado da nossa mente seguro? Como que o psicopata ele fica seguro? Ele precisa liderar, ele precisa influenciar pessoas e lugares de uma forma muito clara, tá? Os acordos e combinados, eles têm que ser claros, especialmente a parte que diz o que ele ganha e o que ele precisa dar em troca, tá? Então ele tem que estar com pessoas que as situações sejam justas. Pessoas que levam os acordos e levam as situações de modo muito transparente. É a famosa frase que eu gosto de usar, né? Cartas na mesa com essas pessoas o mais rápido possível. E de preferência, pessoas que não vão ficar tentando tirar vantagem dele, tá? Então, esse é o terceiro traço aqui, quando sente a dor da manipulação, essa pessoa pode se sentir insegura. Belezinha? Então, ó, terceiro traço. Vamos para o quarto traço agora, que o quarto traço da insegurança para os masoquistas, eles têm a dor básica da humilhação, o medo de decepcionar. E para quem é masoquista, o que que gera insegurança? Estar com pessoas muito críticas, que fiquem apontando o defeito deles, tacando o dedão neles, né? E façam eles se sentirem humilhados ou terem medo de errar. Lugares sem regras, gente, ou sem organização, procedimento claro, né? Lugar novo, né? Ele nunca conheceu, desconhecido, né? Deixa uma pessoa que tem o traço masoquista mais insegura. Eles têm essa dificuldade de lidar com o que é diferente do que eles estão acostumados. O masoquista, ele precisa de um método e uma constância. Eles amam rotina de modo geral. O mesmo vale, gente, aí eu tô falando do masoquista, tá? Não se percam. O masoquista, essa mesma sensação vale também para situações novas. Ou exigir uma coisa muito diferente do que ele já está acostumado. Geralmente, masoquista ele não consegue improvisar. Não consegue. Ou essa parte da nossa mente, ou se você tem muito desse traço, gente, vocês são mais metódicos mesmo. Vocês preferem as coisas mais previsíveis e rotineiras. Então, para uma pessoa assim, se sentir segura, o que que ele precisa fazer? Se afastar de pessoas que critiquem ou exponham ou humilhem pelos próprios erros. E os masoquistas, gente, precisa buscar as pessoas com quem ele se sinta à vontade para desabafar, abrir, né? Abrir sentimentos, sensações. São pessoas que guardam muito, gente. Então ele precisa encontrar um ambiente favorável para isso. E estar em lugares que ele já conhece, geralmente, né? Que seja organizado com regras, processos, rotinas bem definidas. Isso deixa o masoquista no recurso. E tem que estar em situações que são mais previsíveis mesmo, né? Que sejam iguais ou parecidas com o que ele já conhece. Aí ajuda a rotina, é o que eu já falei para vocês. Uma rotina que traz resultados garantidos e tem uma certa eficiência, gente, isso é maravilhoso. Isso gera segurança para os masoquistas, tá? Faz sentido aí para vocês? Deixa eu ver aqui a. Eu tô achando que eu tô falando rápido demais, que eu tô perdendo o ar? Meu Deus! Deixa eu tomar mais água. Eu tô me empolgando aqui falando de insegurança. E minha rígida aqui quer engatar a quinta. Para, rígida. Vamos ficar na primeira e segunda, não precisa engatar tanto, não. Deixa eu ver os comentários aqui. A gente parou no traço masoquista, hein? Falando de insegurança. Precisava fazer uma análise para saber exatamente como agir, como colocar os meus traços no recurso. Tudo faz sentido, mas eu não sei como agir em diversas situações. Essa confusão, ela vem de o quanto eu tenho de tudo isso. Na verdade, é isso, né? Porque vou colocar em mim, como eu tenho o meu gráfico distribuído,
Até eu ter o meu gráfico, para mim era uma confusão. Porque tudo que falava, eu me identificava com tudo. Imagina eu lá me identificando em ser rejeitada, em ser abandonada, em ser humilhada, em ser manipulada, em ser trocada. Então, tudo isso nessa parte de insegurança, se eu não cuidar, eu posso sentir cada um deles. Cada um deles. Por isso que o gráfico é Remadergois. Eu não sei o seu nome aqui, mas o gráfico vai ser muito importante para ti, porque vai te dar essa clareza, o quanto eu tenho essas tendências. E todo o conteúdo que você vê, seja no meu Instagram, ou no YouTube, ou você pesquisar no próprio Google os traços de caráter, vai ficar muito mais claro você entender tudo isso, né? E fazer as adaptações. Eu olho essa informação como sendo meu traço puro, eu tenho muito dele, ou eu tenho uma porcentagem, que aí vem uma profundidade maior, tá, gente? A gente tem que aprender a lidar com a mistura de tudo isso, tá? E na análise você consegue descobrir tudo isso, né? Que bom, Ana, que você está acompanhando. Opa, pulei muito comentário. Rotina, é masoquista, gente. Rotina funciona mesmo. Amo teus conteúdos. Renata, prazer, Renata. Ah, Renata, que bom que tem aproveitado. Eu sempre falo que quem entra no meu Instagram e começa a fuçar meus conteúdos, já dá para aprender um monte de coisa, gente. Já dá para aprender, tem um conteúdo gratuito lá para vocês. Muito bom mesmo. Eu pulei um comentário aqui, peraí, deixa eu achar. Lúcia, amo rotina. É, Lúcia, você deve ter masoquista aí, hein? Quanto será de masoquista tu tem? Eu tenho 18, gente. Eu não tenho tanto assim. Eu tenho 18. Sou péssimo com improviso. É, dependendo quanto você tem e a junção do teu gráfico, improvisar não é muito natural mesmo. Improviso, eu até que consigo me sair meio bem, dependendo da situação. Tipo agora, eu tô perdendo voz porque eu tô falando rápido, eu preciso falar mais devagar. Eu tenho que parar um pouco, tomar uma água. Eu não vou pirar aqui, tipo, eu tô numa live, tá todo mundo me vendo. Entendeu? A gente tem que começar em live. Eu sempre me convenço. Eu preciso dar umas brincadeiras aqui, senão a live fica chata, né? Tem que dar umas risadas aqui, senão fica um negócio meio chato, né? Muito bem, gente. Então, ó, você viu como vocês se identificaram aí com o traço masoquista, né? Precisa de rotina e precisa de método. Agora a gente vai ver o último traço, que ele vai vir numa energia diferente. Ele está na fase da mielinização, bem na sacrolombar, que é a fase da sexualidade. Rígidos. Qual que é a dor do traço rígido? É o medo de ser traído ou o medo de ser trocado por uma pessoa melhor. Gente, para quem tem esse traço muito alto, principalmente, vai se identificar com o que eu estou falando, né? Para o rígido, estar com pessoas que eles considerem melhor do que ele gera insegurança. Pelo menos, assim, num ambiente assim, eles não vão conseguir se destacar, né? Eles vão ficar com medo de serem trocados ou excluídos. Geralmente, rígido, muito alto, gente, são muito exigentes, né? São pessoas que não elogiam, ou que ficam apontando. Se o ambiente ficar apontando as imperfeições dessa pessoa, também reforça essa sensação de troca, tá? O rígido, ele não quer ser um número a mais. Um rígido, ele quer se destacar. E se o seu ambiente não respeita essa necessidade, vive te comparando, vive apontando seus defeitos. Esse é um ambiente desfavorável para quem é muito rígido, tá? Tenho essa ciência, porque vai reforçar a sensação da troca para vocês. Rígido, gente, sempre quer ser o melhor, quer ser o centro das atenções. O rígido gosta disso, né? Então, lugares que eles sentem que eles não vão conseguir se destacar, é pesado para eles. Se eles não conseguirem vencer ou não ser o centro das atenções, eles se sentem inseguros. E muitas vezes eles preferem nem se envolver no negócio. E alguns rígidos, gente, eles podem se sentir especialmente inseguros na casa dos pais, por causa da triangulação básica que foi adquirida lá atrás. Essa triangulação aí vocês aprendem bastante na sua sessão de análise, que é quando a gente adquiriu, né, esse quinto traço, né? A insegurança, ela também vai aparecer aí para o rígido em situações que essas pessoas não estejam no controle.
Quando essas pessoas elas não encontram mais opções para escolher, ou elas se sintam em algum tipo de desvantagem também, vai gerar insegurança para elas, tá? E como que faz para um rígido se sentir seguro, gente? Como que faz para um rígido se sentir seguro? Ele tem que estar com pessoas que admirem ele. É isso. Que reforcem com frequência para essa pessoa que ele é bom, né? Que reforcem com qualidades a admiração que tem e que considerem essa pessoa a melhor opção possível. Ele precisa frequentar lugar onde ele sente que ele pode se destacar de alguma forma, se tornar conhecido, bem falado. E nas situações em que ele estiver, gente, é importante para ele ficar no controle ou ter uma posição de vantagem. É importante, né? Mostrar todas as habilidades que essa pessoa tem, ser visto e admirado pelas pessoas, né? Se sinta perfeito pelo que ele faz, pelo que ele é. Ai, Juliana, tá descrevendo uma pessoa arrogante. Não, eu estou descrevendo uma pessoa que tem essa necessidade básica formada na mente. Então, quando a gente vê uma pessoa rígida, que geralmente são pessoas que, pelos padrões do mundo da moda, são pessoas realmente mais bonitas, mais atraentes, por que não elogiar essas pessoas? Elas precisam disso. Todo mundo precisa, mas os rígidos, de modo especial, mais ainda, tá? É uma parte da nossa mente que a gente precisa se sentir perfeito, gente. Todo mundo tem essa parte. Eu tenho 25% dessa necessidade, tá? Quanto aí que vocês têm? Pessoas que têm acima de 30% vai ter tudo isso sentindo de modo puro, muito puro, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. Mas esse é o rígido na dor. O rígido na dor, aqui, Karine, é com respeito ao ambiente. O ambiente pode deixar o rígido na dor. O ambiente que fica só apontando seus defeitos, não reconhece nada que você faz de bom. Ambientes e pessoas que vivem comparando você ou exigindo uma cobrança muito grande, não reconhecem nada. E para o rígido, gente, uma informação a mais. Rígido lidar com família também é difícil, que geralmente ambientes familiares, não todos, tá? Mas muitos ambientes familiares são muito tóxicos. Não tem um elogio, não tem um incentivo, não tem nada. E para o rígido, gente, é literalmente castra. Eu vou falar, usar até essa palavra mais forte. Castra esse traço que brilha. Ele precisa ser reconhecido. Isso não é arrogância. É cuidar desse traço, fazer a manutenção deles. Eles são pessoas maravilhosas, perfeitas. Literalmente perfeitas, elas brilham, tá? Deixa eu ver aqui mais comentário. Eu até hoje não fico bem perto da minha mãe. Tá vendo? Ó? Rígido, gente, para lidar com família é um desafio. É um desafio. É um exemplo que eu dou. Filhos adultos, já não crianças, tá? Filhos adultos. Imagina um filho rígido. é, Fez uma aquisição legal, comprou um carro. Um filho que comprou um carro. Aí chegou todo feliz para a mãe, né? Para a mãe e para o pai. Oi, mãe, comprei um carro, comprei um carro. Aí a mãe olha o carro, né? Financiado, né? Isso acaba com o traço rígido, gente. Acaba. E como tem famílias e como tem ambientes que castram as nossas conquistas, os nossos desejos, os desafios que foram vencidos, que foram conquistados. Quando não é esse incentivo, gente, castra o rígido. E como fica esse menino que comprou o carro? Inseguro, inseguro. Tá? Então, é aprender a lidar com isso, né? Silva, tenho 30% de rígido. Tudo isso que eu tô falando aqui, provavelmente você está se identificando bem. Nessa porcentagem aqui, se identifica bastante, gente. E família, gente, é complicado. Ó, ó os rígidos aqui aparecendo, ó. 35, Clísia. A Roseli com 25. Como lidar com uma pessoa rígida? Não compara ela, tá? Primeira coisa, não compara. Elogie se puder.
Os rígidos, eles gostam disso, de modo geral. Todos gostam, mas em especial o traço rígido. Eu acho que a principal sugestão aqui é não compare essas pessoas. É o que mata. Não faça isso. E se tiver algo que você possa dar um elogio sincero, faça, essa pessoa vai gostar. Essas pessoas não se acham, não, tá? Elas têm uma tendência natural a brilhar. É delas isso, tá? Vocês que se aprofundarem um pouquinho mais nesse traço, eu falo que é a parte da nossa mente, é a cerejinha do bolo. É a parte que gosta de se destacar mesmo. E tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo, né? Por isso que dá para fazer isso. Muito bem, a Karine. Tenho 32% de rigidez. Parece que o rígido sempre está com a autoestima baixa, porque precisa ficar recebendo elogios. Me identifico com tudo que você falou, mas acho isso bem difícil. Rígido, ele precisa estar com a autoestima negociada. Porque o rígido, apesar dele ter essa necessidade de reconhecimento, ele tem que aprender a se reconhecer. É igual quando semana passada a gente falou de pessoas carentes e elas aprenderem a lidar com o abandono, com a dor do abandono. E lá eu usei a seguinte frase, né? As pessoas podem nos abandonar. Acontece. Não tem como a gente controlar as pessoas de modo geral, mas a gente nunca pode se abandonar. Então, para um rígido, a regra não é diferente. O rígido, ele precisa de elogios, ele precisa de validação, mas primeiro tem que vir da gente mesmo. Da gente mesmo. E dentro do teu processo de análise corporal, você aprende que muitas vezes essas dores existenciais da rejeição, da abandono, manipulação, humilhação e traição, decepção aqui também, muitas vezes essas dores é a gente mesmo que está provocando na gente mesmo. É a gente que está se abandonando, se rejeitando, se abandonando, se manipulando, se humilhando, se trocando. Faz sentido o que eu falei para ti, Karine? Então, quando a gente tem essa percepção de, peraí, eu tenho que me olhar primeiro. Porque quando isso tá tudo em ordem, não perfeito, tá? Porque rígido é perfeccionismo. Perfeito, não. Mas se eu consigo me preencher para que eu não me abandone e eu não leve eu nessas dores básicas, o restante só complementa. Porque aí você não vai ficar precisar buscar validação nos lugares. Não vai. De jeito nenhum. Que aí essas dores elas vão estar preenchidas, que o processo de análise ajuda isso, né? A gente ter essa autorresponsabilidade e saber o que esperar de cada ambiente, de cada pessoa, tá? É libertador. É libertador você entender em profundidade essas dores, né? Quando alguém faz isso, eu procuro me afastar da pessoa, acho que eu estou me preservando. Existem momentos que um distanciamento seguro ele é importante também para não gerar insegurança, tá? Faz sentido, Rodrigo. Muito bem, gente. Olha, tô gostando das perguntas hoje. Já tomou mais água. Meu Deus. Eu tô empolgada falando em insegurança, gente. Semana passada eu tava tão mais calma. Por que que eu tô perdendo o ar? Mas eu acho que eu não tô nervosa, ó. Pelo menos eu tô assim, ó. Não, não tô nervosa, não. Tá tranquilo. Então a gente falou aí dos 5 traços, né? Cada um dos traços, como vão caminhar para a insegurança se alguns acordos não tiverem sendo feitos, né, na mente de vocês. Então, vocês entenderam aí o que que deixa cada traço inseguro, né? Que ambientes fazem você se sentir inseguro? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer. O que tem naquele ambiente que me gera essa insegurança? E qual que é a parte da minha mente que está com medo de reviver aquela dor? Naquele ambiente, do lado daquela pessoa. Olha que nível de conhecimento gostoso, né? Porque isso vai ajudar vocês a evitar esses ambientes que reforcem as dores dos seus traços, né? E escolher ambientes favoráveis para ativar os recursos. Uma coisa também para vocês pensarem: será que você está contribuindo para que outras pessoas também se sintam inseguras? Eita, agora pegou outro lado. Isso pode acontecer também. Será que o modo que eu trato aquela pessoa faz com que aquela pessoa fica perto da dor existencial dela?
É. O que que eu posso fazer de diferente para eu também gerar conforto para as pessoas? Para as pessoas se sentirem seguras perto de mim? Isso vocês têm que se perguntar também. Tá? E eu tô perguntando isso porque quanto mais pessoas se sentirem seguras perto de vocês, gente, mais elas vão se permitir ativar os recursos, né? E elas não vão te evitar, elas não vão te evitar, porque elas não vão estar lá sentindo a dor existencial delas. Imagina o resultado que isso pode dar para vocês, gente, nos ambientes, melhorar a sua relação nos ambientes, diminuir o nível de insegurança, tanto de você quanto do seu ambiente também. Olha que resultado vocês conseguiriam para a tua vida. Eu falo que quem passa pelo processo de análise, um bônus legal é vocês terem essa sensibilidade no olhar. Perceber quem são, quem é a pessoa que eu estou conversando. Se eu agir de certa maneira, eu vou deixar aquela pessoa desconfortável, dependendo do formato corporal que ela tem. Então, se eu tiver esse tipo de conhecimento, eu posso ajudar essa pessoa a se sentir segura do meu lado. E vice-versa. Olha que conhecimento gostoso, gente. Pensa nisso. Ó, o Rodrigo aqui. Me surpreende pensar que boa parte das minhas escolhas visa evitar dores que já experimentei. É. Quando a gente se sente num período muito difícil, num ciclo difícil, num período de teste realmente, a gente repara que a gente só fica evitando dores. Só evita. E isso não é vida, gente. Isso não é vida, porque se eu vivo evitando dores, eu estou sobrevivendo e não estou utilizando os recursos que os traços, né, da nossa mente ele tem. Por isso é importante se conhecer e conhecer o ambiente, né? Se conhecer em profundidade e perceber os ambientes, né, que, que podem me gerar insegurança e os que me geram segurança. Quanto mais ambientes que me geram segurança eu permanecer neles, a facilidade de eu acessar os recursos, gente, é quase que garantido, né? Para quem já fez análise uma vez, é interessante fazer novamente depois de um tempo? Na verdade, quando se faz a sessão de análise, a análise é para ser feita uma vez mesmo. Sessão de análise qual que é? É a sessão da pontuação para você ver quem é você, para você gerar o teu gráfico. Geralmente ela não é refeita, tá? Porque se eu faço análise de vocês hoje, né? Geralmente eu faço análise aí acima de 8, 9 anos, né? Eu faço. Quando é muito novinha, eu ainda faço uma revisão pelo desenvolvimento, né? Como o processo de mielinização, ele finaliza, né? O 100% acabou. Lá por volta dos 17, 18, eu só dou uma conferida, né? No meio da adolescência. Mas se eu atendo já um adulto, faço análise dele. Se eu fizesse a pontuação dele 20, 30 anos depois, gente, geralmente não vai mudar. O teu gráfico vai ser o mesmo. Então, nisso não se preocupa não, tá? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Ju, charada, é Juliana também? Depois você me fala, tá? Ju, não tem necessidade. Na verdade, se você já tem o teu gráfico, o que seria interessante é você se responder. Eu entendo como meu gráfico funciona? Eu entendo a mistura dele? Eu entendo quando eu não estou bem? Quem que não está bem aqui dentro? Então, a pergunta melhor para você é essa. E se o gráfico vai mudar, em questão das porcentagens, geralmente não vai mudar. Se eu faço o gráfico de uma pessoa hoje, vou atender ela lá com seus 60 anos, vou dar um exemplo, geralmente não é para mudar. O que pode haver uma variação, mas de pontuação mínima, 2, 3 pontos, é o do traço masoquista. O traço masoquista, ele é um traço quente. Ele tem uma tendência na dor a pegar responsabilidades, tá? Só que quando ele entende que ele não precisa carregar o mundo nas costas, gente, essa parte da nossa mente, ele começa a ficar mais leve, mais gostoso. E nesse momento, o que que acontece? Até o nosso corpo, ele fica menor, ele fica mais leve. Aí é nesse momento que se eu refazer uma pontuação, provavelmente esse traço masoquista vai dar uma suavizada, mas não ao ponto de mudar o teu gráfico. 2, 3 pontos.
né? Essa porcentagem aqui diminuída provavelmente iria para outro traço, tá? O máximo que pode acontecer em mudança de gráfico é isso, tá, Ju? Mas com respeito a refazer a análise, como que eu já refiz a análise? Eu vou falar como que eu refiz. Quando a pessoa veio, já aconteceu, ela não teve gravação. Então, como que é uma sessão de análise completa? Eu faço a pontuação, explico em detalhes como que é o funcionamento do teu gráfico para você, envio o material e é tudo gravado. Que aquele funcionamento vai ser o teu funcionamento. Então, ele não vai mudar, tá ali, tá tudo certinho ali. Então, essa é uma sessão de análise completa. Por isso que não haveria necessidade de refazer. O que tem que fazer é o teu acompanhamento, porque eu sempre falo assim, no final da sessão, né? Tá aqui o teu gráfico. O que que eu faço com tudo isso agora? Por isso que os acompanhamentos, eles são importantes, para você aprender a negociar, né? Com cada parte da tua mente, tá bom? Eu espero que tenha respondido, Ju. Ai, que legal! É minha xará, minha xará. Seja bem-vinda, Valéria. Seja bem-vinda. Que bom que você pode entender, Ju. Perfeito. Gente, alguma dúvida sobre pessoas inseguras? Alguma pergunta sobre insegurança? Conseguem fazer a ligação de. Eu estou falando da insegurança, mas vocês podem fazer essa mesma ligação para qualquer problema que vocês estejam passando. Porque querendo ou não, a insegurança também gera ansiedade, não é? Também vai vir ansiedade. Então comecem a ligar. Peraí, por que que eu tô ansiosa? Por que que eu tô me sentindo insegura? Que dor que eu tô tentando evitar aqui? Que dor, Ju? As dores existenciais. Por que que eu tô com medo de ser rejeitada? Por que que eu tô com medo de ser abandonada? Por que que eu tô com medo que as pessoas puxem meu tapete, que tirem proveito de mim? Por que que eu tô com medo de decepcionar o ambiente? Por que que eu tô com medo de não ser a melhor, de ser trocada? Então, são esses, esses padrões de pensamento que o processo de análise vai ajudar vocês a entender o que está acontecendo e a aprender a gerar segurança. Porque o principal para a nossa mente é o quê? A insegurança ela pode vir, mas a gente tem que aprender a gerar segurança. E quais são os três pontos principais? Lembra de ambientes? Ambientes vai estar diretamente ligado à sensação de insegurança. E lembra aqui que são ambientes? Pessoas. Vamos ver quem lembra aí? Ah, não vou falar. Só comecei com pessoas. Vamos ver quem guardou aí o que que é ambiente. Vamos ver, vamos ver. Ó, Rodrigo, bem aí. Precisamos dar ouvido ao que as emoções dizem. É isso mesmo, Rodrigo. Vamos ver quem que vai acertar aí. O que são ambientes para nos gerarem segurança? Vamos ver quem guardou aí. O que que é ambiente? Já comecei falando que é pessoas. Primeiro ambiente, pessoas. Ju, certinho, lugares. É isso mesmo. Pessoas, lugares e o terceiro. Vamos ver quem que acerta aí. Quem que é o terceiro ambiente? Quem que é o terceiro ambiente? Aí, perfeito. Pessoas, lugares e lembranças. A gente não falou muito de lembranças hoje, tá? Mas lembranças também podem interferir. Como lembranças? É, o que acontece aí? O que nos aconteceu e a nossa mente começa a recordar, tá? Isso também pode ser um ambiente tanto favorável quanto desfavorável. Porque se uma lembrança está te gerando insegurança, ela tem que ser negociada aqui, tá? Muito bem, gente. Mariane, certinho, certinho, é isso mesmo. Pessoas, lugares e lembranças. Então, guardem isso para vocês. Gerem esse tipo de segurança em lugares, pessoas, lembranças, para que essa insegurança, ó, na mente de vocês fique bem negociada, tá? Quer negociar ela melhor? Tem o teu gráfico de análise. Ju, eu tenho meu gráfico. Sabe como que ele funciona? Consegue entender em detalhes como ele funciona? Aí vem as suas sessões de acompanhamento, tá? Como que é o acompanhamento? Seja individual, né? Você vai agendar comigo uma sessão individual que eu vou ver como você tá. E geralmente eu uso o programa já do Corpo Explica. Nesse programa, quem faz o acompanhamento, independente da pessoa ter feito o gráfico comigo ou não, eu vou adicionar no programa. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó.
Acho que aqui é o meu gráfico. Deixa eu abrir o meu gráfico aqui primeiro. Tá aqui. Eu vou abrir vou colocar vocês no programa, mesmo que você já tenha o gráfico e não fez comigo, não tem problema, ó. Então tá aqui. Eu vou mandar pesquisa para você, que eu quero saber como que você se encontra na vida hoje, que vai chegar para mim, ó. É o índice de qualidade de vida, e a gente vai fazer o acompanhamento de vocês com a chave mestra, né? É uma ferramenta. Deixa eu mostrar essa chave mestra aqui, ó, para vocês. É uma das ferramentas que eu utilizo. Aí, é a de baixo. Aí. Aqui, ó. Essa aqui é a chave mestra. Aqui vocês aprendem acordos, né, para cada parte da tua mente, ó. Teu gráfico vai vir aqui e a gente vai aprender negociações, entender o que está acontecendo, né, ó. A gente vai trazer uma situação aqui, entender como cada parte da sua mente está se sentindo, seja na dor, seja no recurso, e a gente vai aprender ações chamando eles para conversar, dando uma ação de cuidado e uma ação de proteção para cada parte da sua mente. Gente, uma sessão de acompanhamento é muito boa de fazer, é muito gostosa. Deixa eu só. Aí, não ia fazer bobagem aqui. É muito boa de fazer essa sessão de acompanhamento, porque você dá clareza no teu gráfico, tá? Você que tá com o gráfico aí, não. Eu não entendo bulufas do meu gráfico. Pois é, tem que fazer teu acompanhamento, gente. Tem que fazer teu acompanhamento, senão você não vai entender mesmo. E muitos que não entendem também o gráfico é porque não tem a sessão gravada. Você tem o seu gráfico de análise corporal. A sua sessão de análise foi gravada? Tem a gravação para você rever quantas vezes você quiser? E isso também faz diferença no teu processo, tá? Porque tem muita coisa lá na gravação, na primeira sessão, que você vai usar pro restante da vida. São informações valiosíssimas para você, tá bom? Gente, vocês estão comentando, que bonitinhos. Tem uma grande influência as lembranças na percepção que temos do ambiente sobre como podemos alcançar nossas metas. Perfeito, Rodrigo. É isso mesmo. Oi, Ana, seja bem-vinda, gente. A Ana é a minha inspiração de terapeuta. Foi ela que me trouxe para esse mundo aqui, né, Ana? Lindona. Muito bem, gente. Então, ó, ficamos por aqui por mais uma live onde falamos sobre pessoas inseguras, né? Aguardem o próximo tema, que vai ter um tema bem legal. Provavelmente para a próxima semana, a gente vai estar falando mais sobre traços, sobre comportamento e a importância de você ter o seu processo de análise na tua mão também e estar fazendo os seus acompanhamentos quando necessários. Ah, e outro tipo de acompanhamento que eu esqueci de falar, eu tenho grupos toda semana, né? Se você se sente à vontade num grupo, grupos terapêuticos, onde a gente aprende acordos e negociações para o seu gráfico também e num valor aí um pouquinho menor que as sessões individuais, tá? Então, tem interesse em participar, seja no grupo ou fazer o seu acompanhamento individual, ou Ju, não tem meu gráfico, precisa do meu gráfico? Me manda um oi que a gente pode estar conversando, tá bom? Gente, muito obrigada a companhia de cada um de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.